Olá, este é o Saúde é Pública. Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Saúde é Pública, o podcast da Faculdade de Saúde Pública da USP. A alimentação hospitalar vai muito além da oferta de refeições. Ela é um componente fundamental para a recuperação e a manutenção da saúde dos pacientes. No entanto, um desafio persiste. Atualmente, parte das dietas em hospitais é composta por alimentos ultraprocessados, produtos que possuem composição industrial e diversos aditivos artificiais. No episódio de hoje, vamos entender os desafios para uma alimentação saudável e sustentável em hospitais, com a nutricionista Verusca Davi Barrios. Em sua tese de doutorado, ela se dedicou a criar um protocolo para a compra de alimentos saudáveis e sustentáveis em ambientes hospitalares. O propósito foi integrar critérios ambientais, sociais e econômicos ao processo da aquisição, promovendo uma nutrição integral. O tema não poderia ser mais oportuno, já que está em tramitação no Congresso um projeto que proíbe a oferta de alimentos ultraprocessados em hospitais, priorizando produtos em natura. Mas na prática, como seria implementar essa mudança? Como funciona o cardápio alimentar dos hospitais? Como são feitas as compras de alimentos e como é composto o cardápio dos pacientes? Verusca, seja muito bem-vinda ao podcast Saúde é Pública. E para começar, você poderia nos contar um pouco sobre o seu estudo, por que surgiu essa necessidade de criar um protocolo de compras no ambiente hospitalar e seus principais resultados? Claro, é um prazer também estar aqui com vocês, compartilhando o resultado desse projeto que é tão importante para nós e principalmente para o paciente, né, que utiliza aí o serviço de alimentação hospitalar. Bom, esse projeto ele surgiu justamente desta necessidade de a gente estimular a mudança na alimentação hospitalar, né? Então, a nutrição hospitalar é um ambiente alimentar extremamente importante, porque ele promove a recuperação do paciente e a gente entende que ele realmente precisa de estímulos de mudança, principalmente no quesito de aquisição de alimentos. Então, no tipo de alimento que a gente oferece para os pacientes no Brasil, na área hospitalar, tem oportunidades de melhoria. E aí surgiu, então, a ideia desse projeto de desenvolver um protocolo onde a gente auxiliaria os hospitais, a nutrição hospitalar, a promover essa mudança. O que a gente teve de resultado? Realmente um protocolo onde a gente propôs um passo a passo. Então, a gente propôs um guia, um caminho, um mapa do caminho, se a gente fosse poder parafrasear aí a área da sustentabilidade, mas um passo a passo de como mudar e realmente promover aí a aquisição de alimentos sustentáveis dentro desse ambiente. E me conta, por que o alimento ultraprocessado é considerado um problema tão grave, principalmente para aquele paciente que está tentando se recuperar? Os alimentos ultraprocessados não trazem benefício nem para o paciente que está internado e nem para quem não está, né? Para nós aqui no ambiente saudável. Mas trazendo para esse ambiente alimentar, a gente precisa entender que esse paciente ele está ali para promoção da sua saúde, para melhorar a sua saúde, né? Então ele tem algum problema, está internado e precisa se recuperar. A alimentação hospitalar, ela hoje é protagonista desse processo de terapia. Então, tanto que o nome dentro da alimentação hospitalar é dietoterapia. Então, é uma dieta que faz parte da terapia desse paciente. Portanto, ela precisa, na sua uniformidade, promover a saúde. Os alimentos ultraprocessados, a gente já tem uma base científica enorme mostrando os seus malefícios, tanto para a saúde humana quanto para a saúde planetária, para o ambiente, para o meio ambiente, a sua forma de produção, ela é insustentável para o meio ambiente e ela corrobora para o aparecimento ou para a piora de doenças, né, crônico não transmissíveis, por exemplo. Então, são dois fatos importantes. Ultraprocessados, a gente sabe que não faz bem nem para o humano, nem para o planeta. 2, a dieta hospitalar precisa fornecer 100% de saúde. Então, a gente começou por aí para trabalhar esse processo de mudança na alimentação hospitalar. E me conta, como o gestor hospitalar poderá implementar esse protocolo? Então, a gente escreveu esse protocolo de forma bem prática. Então, a gente utilizou aí um ciclo de PDCA, né, que é uma ferramenta da qualidade que vai guiando o profissional na implantação do processo. Então, a gente começa com
o planejar, então a gente discute ali formas para se planejar uma compra sustentável. Se é um ambiente hospitalar público, por exemplo, quais são as ferramentas que a gente precisa planejar para uma compra pública de alimentos sustentáveis? Então, a gente já tem hoje ferramentas e políticas no nosso país muito bem estabelecidas que facilitam esse processo de compra até. Né? Então, uma compra pública, por exemplo, normalmente é por licitação. Para a aquisição de alimentos sustentáveis ou agroecológicos, né, da agricultura familiar, a gente tem uma política que dispensa a licitação, então facilita muito esse processo. E é pouco utilizada na área hospitalar. Então, a gente trouxe essa ferramenta de planejamento para colocar, para saber ali como colocar isso em prática. E assim a gente vai seguindo o caminho, então, do PDCA, então a gente planeja, a gente realiza o processo, né, coloca em operação, avalia se deu certo e o que não deu, tem todo um trabalho de capacitação, tudo isso muito, esses passos muito bem descritos dentro do protocolo. E acho que uma coisa importante que eu queria falar dessa etapa, desse protocolo, é que, assim, o processo de compra, de aquisição de alimentos dentro de um ambiente hospitalar, seja ele público ou privado, ele já é muito bem estabelecido. Ele já existe, já acontece, o cardápio já é planejado, os fornecedores já são homologados, as coisas rodam já no automático. E o que a gente propõe quando a gente pensa numa aquisição de um alimento sustentável, de uma mudança desse processo, é realmente mudar, virar 360 esse processo. Então, o primeiro passo é sempre mais difícil, que é você mudar o jeito de comprar, né? Mudar a forma. E depois que você estabeleceu isso, então a gente entende que, acredito que depois que rodeia esse protocolo, o negócio vai no automático também, assim como já é uma compra convencional. Birusca, no seu estudo você defende que a prevenção deve estar no prato. Mas me fala, qual que é a diferença biológica entre um paciente que recebe uma refeição preparada com alimentos in natura daquele que recebe apenas alimentos industrializados? Olha, sem dúvida, em qualquer ambiente alimentar, a prevenção e a saúde está no prato. Então, a gente precisa realmente fazer escolhas ali para que isso se mantenha. Dentro do ambiente hospitalar, a gente tem todo um trabalho técnico de nutricionistas, médicos, envolvendo essa prescrição dietética desse paciente. Então, acho que isso é muito importante também, a gente falar dessa equipe multidisciplinar que trabalha essa dietoterapia. Então, não é só o nutricionista, não é só. Bom, posto isso, o nutricionista ele vai então planejar esse cardápio baseado em toda essa técnica dietética e essa prescrição médica que vem para melhorar a saúde desse paciente e colocar isso num planejamento de cardápio ali na cozinha. É aí que a gente tem essa divisão, então esse divisor de águas, onde a gente escolhe priorizar os alimentos naturais, né, ou minimamente processados e incluir os ultraprocessados. Quando a gente fala de uma diferença nutricional entre um alimento ultraprocessado e um alimento in natura, a gente vai ter diferenças em relação à carência. Então, um alimento ultraprocessado ele vai ser mais pobre em alguns nutrientes em comparado ao alimento natural. Então, só aí eu já vou ter um ganho enorme, porque eu vou ter uma biodiversidade maior de nutrientes, mais rico, mais diverso, quando eu trabalho com os alimentos naturais. Então, só isso já ganha em relação à saúde para esse paciente. Mas quando a gente está falando de uma compra sustentável, que é o foco do nosso projeto, a gente precisa ampliar o nosso olhar, não só para a saúde humana, mas também para essa saúde ambiental, para essa saúde do planeta. Então, consequentemente, a forma de produção alimentar vinda de uma produção ultraprocessada, ela vai com certeza ter uma piora mais ainda nessa saúde, não só humana quanto planetária. Então, biologicamente, voltando à sua pergunta, o que a gente pode dizer assim, com certeza, quando eu troco meu cardápio para alimentos biodiversos, né, com múltiplos alimentos naturais, eu vou ter uma riqueza de nutrientes muito maior e que vai promover a saúde desse paciente. E, consequentemente, vai promover a saúde do meu ambiente. Em contrapartida, quando eu escolho oferecer no café da manhã aquele sachêzinho
de biscoito, né? No lanche da tarde, o suquinho de caixinha, no de jejum de um paciente que vai fazer um exame e ficou em jejum e vai sair do jejum, aquele kitzinho todo ultraprocessado. Quer dizer, eu estou oferecendo ali uma monotonia, né, alimentar em termos de nutrientes e ainda degradando o meio ambiente pela sua forma de produção. Verusca, e os alimentos ultraprocessados são muito comuns em hospitais? E quais são os desafios de reduzir esses alimentos desses ambientes? Sim, eles são muito comuns, não só no hospital, a gente, né, acompanha outros ambientes, mas falando desse ambiente alimentar, sim, eles são muito comuns. Na minha trajetória, eu trabalho na área hospitalar há 18 anos. Eu posso dizer para você assim que 100% dos hospitais, vamos dizer, 99,9% dos hospitais brasileiros, em alguma refeição ou em algum momento da passagem desse paciente no hospital, ele recebe algum ultraprocessado. Isso vem, lógico, por vários motivos, né? A escolha pela facilidade da operação, muitas vezes pelo custo. A gente tem gestão de serviços hospitalares, né, de nutrição terceirizados e que, por contrato, tem todo um processo envolvido nisso. Então, assim, os fatores são muitos, são multifatoriais por esse alimento estar ali. O fato é que a gente está num movimento já há alguns anos de mudança. Então, acho que essa é a notícia boa que a gente poderia dar e a gente veio para ajudar. Então, tem hospitais já fazendo essa transição, já olhando para quanto eu tenho de ultraprocessados, o quanto eu posso tirar. Então, se a gente for olhar na cozinha, a produção mesmo, o arroz, o feijão, a comida que se produz dentro do hospital, ela já hoje, muitos hospitais já tiraram, excluíram o ultraprocessado dessa etapa, então já é um ponto positivo. Agora a gente tem que migrar para esse outro momento que é essas refeições, pequenas refeições, as refeições prontas que a gente pega do estoque e leva para o paciente, ou que o paciente vai fazer um exame e sai do jejum. Então, esses alimentos, eles ainda existem ali, né? Essa operação. Eu queria complementar que a gente já tem diferentes organizações mundiais trabalhando para recomendar essa mudança. Então, acho que isso na nutrição hospitalar ela ajuda muito, porque, como eu disse para você, a dieta hospitalar ela é uma dieta que promove a saúde, ela faz parte da terapia do paciente. Então, tem um peso muito grande quando a gente entende que precisa mudar para promover a saúde desse paciente, que é a atividade fim do hospital. Então, a gente tem guidelines mundiais de sociedades que determinam, recomendam mesmo o processo de alimentação dentro do hospital, que já colocaram nos seus guidelines assim: precisa comprar alimentos sustentáveis, ao invés de ultraprocessados. Então, isso é um ganho muito grande. E aí a gente vai usando isso como base para falar, ó, realmente eu tenho que mudar. E me conta, quais são as vantagens para o produtor, para o hospital e para o paciente? Existem desvantagens, existem riscos? E por se tratarem de alimentos sazonais, existe uma forma de garantir a segurança na oferta desses alimentos? Excelente essa pergunta, porque a segunda principal barreira que a gente encontra para a mudança é justamente essa insegurança de será que eu vou conseguir que o fornecedor mantenha a entrega? Então, a primeira é o custo. Sempre, quando a gente fala numa mudança assim, o custo vem primeiro. Mas essa segunda é muito importante. E assim, o que a gente tem observado? Primeiro, é muito importante a conexão entre quem compra de quem produz. Parece óbvio isso, mas hoje a gente tem uma distância ainda muito grande. Então, quem compra, que são os hospitais, eles têm muitos atravessadores no meio do caminho. E isso faz com que o custo seja maior e que o acesso a esses alimentos sustentáveis seja mais difícil, porque é muito mais fácil eu ligar num fornecedor que vai me entregar uma lista enorme de hortifruti, que é o atravessador na maioria das vezes. E diferente de uma compra sustentável, onde a gente precisa mapear esses fornecedores locais, mais locais possíveis,
para que eu possa comprar. Então, às vezes, eu não vou ter um fornecedor que vai me entregar tudo. Às vezes, eu vou ter 2, 3 e vou dividir essa lista de ingredientes em 2, 3. Então, entende? Mudou o processo. Eu preciso mudar esse processo. A maior insegurança nesse sentido é essa distância. Porque uma vez que a gente se aproxima, a gente consegue entender que esses fornecedores familiares, agricultores familiares locais, que a gente acha que são domésticos, que são pequenos, que não vão me entregar, que causa essa insegurança, muito pelo contrário. Eles são fornecedores extremamente profissionais, estabelecidos, que têm uma experiência de agricultura de longa data e que entregam frequentemente para outros ambientes, por exemplo, o ambiente escolar. Então, vou dar um exemplo aqui em São Paulo. A gente tem o PNAE, que é o Programa Nacional, aqui em São Paulo não, é federal, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, o PNAE, ele é um programa que facilita a compra da agricultura familiar para as escolas. Então, ele conecta a escola, que é quem compra, com a família de agricultores. A gente tem fornecedores aqui no nosso entorno que vendem para as escolas de São Paulo já há bastante tempo, produzem frequentemente. Então, a escola não deixa de produzir a comida porque o fornecedor entregou. Nosso núcleo de pesquisa, o ECO, a gente, desde 2023, pensando nisso, promove uma feira agroecológica aqui no campus da universidade, tanto aqui na Faculdade de Saúde Pública quanto na cidade universitária. E o nosso objetivo, que é um projeto de pesquisa, é a gente conectar esses fornecedores, esses produtores agroecológicos com quem consome, que pode ser eu, você na sua casa, mas pode ser o nutricionista que compra no hospital, por exemplo. Então, a gente tem feito esse trabalho para aproximar quem compra de quem produz e não de quem vende, entendeu? E me conta, como a adoção desses protocolos sustentáveis pode ajudar no enfrentamento das mudanças climáticas? Então, quando a gente pensa numa produção de alimentos, ela tem um impacto muito importante nas mudanças climáticas. Então, a gente tem uma responsabilidade enquanto serviço de alimentação, enquanto profissionais que trabalham com o alimento, né? Então, nós somos uma etapa desse processo, então a nutrição hospitalar é uma pequena etapa, mas ela é muito importante, porque é ela que aumenta a demanda. Então, conforme de onde eu vou comprar, é que eu vou ter um impacto maior ou menor. Então, posto isso, a gente tem trabalhado com os profissionais nesse protocolo, chamando atenção para isso. Então, quanto mais eu escolher alimentos que são produzidos de forma sustentável, menos impacto eu vou promover no meio ambiente em que eu estou e no planeta, né? Porque a gente não dá mais para a gente pensar na nossa caixinha também. Então, a gente a gente falou de ultraprocessados aqui, que é uma forma de produção insustentável de alimentos, pensando no ambiente, né? Sem falar na saúde humana. Mas a gente também promove e estimula a compra de alimentos locais, com um quilômetro curto de produção, né? Então, quanto mais próximo, menos impacto eu vou gerar no planeta com emissão de gases de efeito estufa, por exemplo. Quando a gente pensa na forma de cultivo, então faz diferença eu comprar de um produtor que não utiliza agrotóxico, que cuida desse solo, que cuida desse ecossistema. Então, ele promove de forma sustentável esse ambiente, além de me promover um alimento de muito melhor qualidade, né? Então, essa relação de impactos climáticos e alimentação, ela está totalmente relacionada nesse sentido. Então, a gente estimula cada vez mais a compra por um alimento sustentável. Então, saber como é produzido esse alimento é importante, por isso essa aproximação entre quem compra e quem produz o alimento. Todo esse tipo de tema a gente colocou no protocolo por meio de treinamentos, capacitação, manuais, apostilas. Então, todo esse material precisa chegar nessas pessoas para que elas possam, de fato, promover essa mudança. Verusca, você teria alguma coisa para acrescentar ou que não foi abordado até o momento? Olha,
Eu acho que se eu pudesse acrescentar ou compartilhar, né? Então, esse protocolo, ele vai ser compartilhado gratuitamente, né? As pessoas vão ter acesso gratuito, então os serviços de nutrição aí que ouvirem a gente vão poder acessar esse protocolo em breve. Ele vai ser uma publicação disponível gratuitamente. Ele, como eu disse, é um caminho de muitos que existem para essa mudança sustentável dentro do serviço de alimentação hospitalar, e que o nosso núcleo de pesquisa também fica aí à disposição para projetos dentro dessa temática. Bom, então eu agradeço muito a sua presença e muito obrigada por mostrar pra gente que a prevenção está assim no prato. Obrigada, eu que agradeço. Quer saber como participar do Saúde é Pública? Envie sua pauta para o nosso e-mail imprensafsp@fsp.usp.br. Ative o sininho da Saúde é Pública para não perder nenhum episódio. Siga nossas redes sociais. A Faculdade de Saúde Pública da USP está no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Saiba o que rola na faculdade também pelo nosso site www.fsp.usp.br. E a você, um agradecimento especial por sua audiência. Tchau, tchau!